Desde tempos imemoriais, o relato da árvore do conhecimento no Jardim do Éden tem fascinado a humanidade. Mas esse mito bíblico não é único. Em diversas culturas antigas, encontramos histórias semelhantes que envolvem árvores, jardins sagrados, e a busca pelo conhecimento ou pela imortalidade. Para entender melhor o impacto desse mito e suas variações, é importante voltarmos no tempo, analisando textos e tradições de civilizações antigas, como os sumérios, babilônios e egípcios. A árvore do Éden, situada no coração de um jardim perfeito criado por Deus, é descrita no Gênesis como fonte de sabedoria e discernimento entre o bem e o mal. No entanto, as implicações dessa narrativa ecoam em mitos mais antigos, como a árvore da vida mesopotâmica, ou um jardim dos deuses na mitologia suméria. Esses contos compartilhavam o simbolismo da árvore como um eixo central, conectando a humanidade com o divino e representando as escolhas morais que moldam nosso destino. O mito sumério de Gilgamesh. Na antiga Suméria, por volta de 2100 a.C., o mito de Gilgamesh já apresentava elementos de um jardim sagrado. Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, parte em busca da imortalidade após a morte de seu amigo Enkidu. Em sua jornada, ele encontra Siduri, uma deusa que o aconselha a desistir de sua busca, mas ele persiste e acaba encontrando Utnapishtim, uma figura semelhante a Noé. Utnapishtim revela a Gilgamesh sobre uma planta submersa nas profundezas do oceano, que poderia garantir a juventude eterna, mas, assim como Adão e Eva, Gilgamesh é impedido de alcançar esse prêmio. Embora a narrativa não envolva uma árvore diretamente no centro de um jardim, a ideia de uma planta ou árvore mística que concede a vida eterna ou o conhecimento conecta-se fortemente à árvore do Éden. A humanidade, mais uma vez, está a uma distância alcançável da imortalidade, mas é impedida por forças divinas ou pelo destino. O jardim babilônico e a árvore da vida. Os babilônios, herdeiros dos mitos sumérios, também desenvolveram narrativas sobre árvores sagradas. Em representações artísticas, a árvore da vida aparece frequentemente cercada por figuras divinas, com folhas que emanam luz e frutos de ouro. Essa árvore era frequentemente associada à deusa Ishtar, uma figura central no panteão babilônico, responsável pela fertilidade e pela vida. Na mitologia babilônica, o Éden poderia ser comparado a um jardim dos deuses, um lugar de beleza imensurável, onde as divindades viviam em harmonia. A árvore nesse jardim tinha o poder de conceder sabedoria e vida eterna, um tema que ecoa nas tradições bíblicas. Contudo, assim como na história de Gilgamesh, a humanidade permanece separada dessa bênção divina. Da árvore. No Antigo Egito, a árvore da vida era simbolizada pelo sicômoro sagrado, associado à deusa Hathor, conhecida por seu papel de nutrir e sustentar a vida. O sicômoro crescia nas margens do Nilo, símbolo de renovação e fertilidade. Em muitas representações artísticas, Hathor é mostrada oferecendo frutos da árvore sagrada aos faraós, conferindo-lhes vida eterna após a morte. Esse conceito de uma árvore que concede imortalidade aos reis e figuras divinas ecoa novamente no relato bíblico, onde o fruto proibido dá ao homem o conhecimento divino, mas também o condena à mortalidade. O paralelo entre a busca pela imortalidade, seja no Jardim do Éden ou nas margens do Nilo, reflete um desejo humano universal de transcender os limites da vida e da morte. O Gênesis e a influência das culturas circunvizinhas. Agora, retornamos ao Jardim do Éden, onde a árvore do conhecimento ocupa o centro do drama da criação. O relato do Gênesis, embora distinto em suas teologias monoteístas, reflete ecos dos mitos que discutimos. A Bíblia hebraica, composta ao longo de séculos de influência e intercâmbio cultural com civilizações vizinhas, certamente incorporou e reinterpretou temas mitológicos comuns da Mesopotâmia, do Egito e do Levante. A serpente, que tenta Eva comer o fruto, pode ser comparada a figuras míticas que aparecem em diversas culturas, representando o engano, a sabedoria e a transgressão. A sabedoria adquirida por Adão e Eva ao comerem o fruto não é, por acaso, um paralelo com os mitos antigos, onde a humanidade, ao se aproximar do divino, perde sua inocência e paga o preço pela transgressão. Mitologias antigas. Além das tradições mesopotâmicas e egípcias, encontramos paralelos sobre a árvore sagrada em outras mitologias antigas ao redor do mundo. No zoroastrismo, uma antiga religião persa, havia a crença em duas árvores sagradas. Uma, chamada de Galquerena, trazia a imortalidade, enquanto a outra, chamada de árvore da vida, fornecia todos os frutos necessários para sustentar a criação. Assim como no mito do Éden, essas árvores também eram alvo de ataques de criaturas malignas que tentavam impedir a humanidade de acessar seus dons. Outro paralelo notável vem da mitologia nórdica, com a árvore Yggdrasil,
a gigantesca árvore do mundo que conecta os 9 reinos da cosmologia nórdica. Yggdrasil representa a vida, a sabedoria e a interconexão de tudo no universo. Embora suas raízes alcancem os mundos subterrâneos, seus galhos se estendem até os céus, fazendo dela uma ponte entre o humano e o divino. A árvore Yggdrasil, assim como a árvore do Éden, está constantemente em perigo, e sua queda sinaliza o fim dos tempos, o Ragnarok, onde um novo ciclo de existência começaria. Essas comparações indicam que a árvore como símbolo é uma representação central em muitas culturas, onde não só a busca pelo conhecimento, mas também a luta entre forças do bem e do mal, permeiam a relação entre a humanidade e o divino. A queda e as consequências morais. A narrativa do Jardim do Éden, no entanto, é única em sua ênfase sobre as consequências morais da transgressão. A partir do momento em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento, eles passam a conhecer o bem e o mal, e são expulsos do paraíso. Este momento crucial não apenas altera a relação entre o homem e Deus, mas também define o destino da humanidade, agora condenada ao trabalho árduo e à mortalidade. É interessante notar que, em outras mitologias, a busca pelo conhecimento ou pela imortalidade muitas vezes é vista com ambiguidade. Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, o herói termina sua jornada sem obter a imortalidade, mas encontra sabedoria no fato de que a vida mortal tem um propósito. Na mitologia grega, Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar à humanidade, representando o conhecimento e a tecnologia, mas é punido severamente por sua transgressão. Assim, o mito do Éden se alinha a uma tradição mais ampla em que a busca por algo além do humano, seja conhecimento ou imortalidade, é muitas vezes associada a consequências drásticas e à perda da inocência. Interpretações teológicas e filosóficas. A história da árvore do conhecimento foi reinterpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Para os teólogos cristãos, a árvore simboliza o livre-arbítrio e a responsabilidade moral da humanidade. A decisão de Adão e Eva de comer do fruto representa a escolha consciente de desobedecer a Deus, e, assim, o pecado original. Essa interpretação influenciou fortemente a visão cristã sobre a natureza humana, o pecado e a redenção, especialmente no Novo Testamento, onde a figura de Cristo é vista como a solução para o erro cometido no Éden. Filosoficamente, a história também pode ser vista como uma alegoria da condição humana. O ato de comer do fruto proibido pode representar o momento em que a humanidade toma consciência de sua própria existência, suas limitações e a inevitabilidade da morte. Nesse sentido, o Éden pode ser interpretado como um estado de inocência primordial, enquanto a expulsão simboliza o início da jornada humana em busca de significado e propósito em um mundo muitas vezes hostil e incerto. Conclusão e reflexões finais. Ao final dessa análise, podemos ver como a árvore do conhecimento no Jardim do Éden não é apenas uma história bíblica isolada, mas faz parte de um conjunto mais amplo de mitos e narrativas que tentam entender a condição humana. Seja na antiga Mesopotâmia, no Egito, na Grécia ou nas tradições nórdicas, a árvore simboliza algo fundamental para a humanidade: o desejo de conhecer, de entender, de transcender. No entanto, esse desejo vem com um preço. Adão e Eva, assim como Gilgamesh, Prometeu ou os faraós egípcios, enfrentam a dura realidade de que o conhecimento ou a imortalidade muitas vezes resultam em consequências imprevistas. O mito do Éden continua a ressoar em nossa imaginação coletiva porque fala diretamente aos dilemas centrais da vida humana: o equilíbrio entre inocência e sabedoria, a busca pelo divino e o peso da mortalidade. Em um mundo cada vez mais complexo, onde o conhecimento avança a passos largos, o conto da árvore do conhecimento continua a nos lembrar que, assim como Adão e Eva, devemos ser cuidadosos com o que desejamos e com as escolhas que fazemos, pois elas moldam não apenas o presente, mas também nosso futuro como espécie.